Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso a respeito de pornografia e masturbação. Nas duas primeiras aulas nós falamos, em primeiro lugar, das questões que foram descobertas pela neurociência, não é? Todo o aspecto neurológico do vício da pornografia e da masturbação, que se torna uma verdadeira dependência, não é? Uma adicção. Muito bem. Na segunda aula nós falamos dos aspectos sociais e emocionais, mostrando que do outro lado da tela tem também pessoas e que exatamente esse relacionamento pervertido entre o consumidor da pornografia, que não tem minimamente noção de que do outro lado tem uma pessoa realmente, tem somente uma imagem a ser desfrutada, faz com que a pessoa deixe de amar. Na realidade, ali vai se matando o amor. Para você notar o que é que nós fizemos, digamos assim, no fundo, nós estamos analisando um pouco por camadas, mas sem que uma coisa exclua a outra. Claro que a gente transita nas várias faixas, digamos assim, da vida humana. Mas a primeira aula, de alguma forma, nós vimos o homem mais como animal, não é? Embora nunca é somente animal. Nenhum animal cairia nesse tipo, né, de dependência como o homem cai, exatamente porque o homem tem alma. Então ele é capaz de fazer sexo de uma forma desregrada como nenhum animal faria, não é? Mas, além desse aspecto animal do cérebro, nós temos o aspecto psíquico, não é? Portanto, nós estamos falando do mundo afetivo, digamos assim, que é quase que aquele lugar privilegiado do encontro entre o corpo e a alma, não é? A realidade, então, psíquica. O homem, enquanto homem em si mesmo, né? Poderíamos colocar aqui que aqui o homem, nesse aspecto, é propriamente homem. Só que hoje nós vamos subir de nível e vamos falar da parte espiritual. Ou seja, não é simplesmente o animal, não é somente o psíquico, mas para usar a palavra, o pneumatológico, ou seja, aquilo que é a parte onde a graça acontece, onde há o sobrenatural, não é? Então, entramos aqui na ligação, no lugar do encontro entre o homem e Deus. E, portanto, aqui nós entramos propriamente no Espírito. Então, essa é um pouco a ideia das três aulas, como é que elas foram divididas. Então, podemos dizer aqui que nós temos o homem considerado mais no aspecto animal, depois o homem mais no seu aspecto humano e agora o homem mais no seu aspecto divino, o seu relacionamento com Deus. Então, o animal, homem, Deus. São as três ênfases que a gente poderia colocar. Bom, como eu já anunciei na aula passada, a doença espiritual que nós vamos analisar hoje é a assídia. Não é? O que é assídia? Em primeiríssimo lugar, porque a palavra é estranha. A palavra assídia, ela muitas vezes é traduzida como preguiça, às vezes como tristeza, com várias conotações e interpretações. Mas é uma palavra que vem do grego, não é? Akedia. A akedia, a assidia, né, vem do grego. Se a gente for olhar a etimologia, a palavra kedo quer dizer cuidar. Eu descuido, a pessoa não cuida, ela não se preocupa
né? Tem todo esse aspecto, esse é o lado etimológico da palavra, mas na verdade não diz tudo. O que é realmente então a assídia? Vamos primeiro começar dizendo que isso que eu vou apresentar para vocês, vocês podem basicamente olhar num artigo escrito por Rebecca de Jong, está aí em PDF, vocês podem baixar. Ela é do Calvin College e ela escreveu um artigo em inglês chamado Assídia's Resistance to the Demands of Love. O título já dá uma boa dimensão do que é a assídia. É a resistência que a pessoa tem às exigências do amor. Aquinas on the Vice of Sloth. Então, São Tomás de Aquino a respeito do vício da preguiça. Não é? São aqui 39 páginas. O material é muito importante, esse que é apresentado pela Rebecca de Jong. Acho que valeria a pena para aqueles que sabem inglês e que querem conhecer Tomás de Aquino, porque é interessante como Tomás de Aquino pega a tradição, né? Toda a evolução. Eu não vou aqui gastar tempo explicando isso, mas a evolução passando por Evagrio Póntico, que foi praticamente o primeiro que codificou essa questão da assídia, depois trouxe para o Ocidente o João Cassiano, isso passaram-se os séculos, Tomás de Aquino então pega o melhor da tradição e explica da forma genial como só ele consegue explicar. Se você quiser um artigo que fale da relação entre a assídia e a pornografia em si, existe um artigo de um filósofo alemão, mas que mora nos Estados Unidos, chamado Reinhard Hütter, né? Ele publicou na famosa revista First Things, né? Uma revista que foi fundada pelo padre Neuhauser. Pornography and Assyria, Pornografia e Assídia. Foi publicado em 2012, você encontra no site de graça, mas tem também em formato Kindle, pagando acho que $2, você lê no seu Kindle, sublinha, faz tudo, né? É um artigo interessante aqui. Outros livros, se a gente tiver tempo, a gente apresenta no final. Não quero perder muito tempo nesses prolegômenos aqui na iniciação. Vamos direto ao assunto. O que é a assídia? Bom, eu vou tentar transmitir para vocês sem muitas coisas técnicas, acadêmicas, aquilo que Tomás de Aquino nos explica e aplicar isso para a pornografia, para que a gente entenda a doença em si. Para Tomás de Aquino, a assídia é um tipo de tristeza. Começamos por aí. Se é um tipo de tristeza, então a gente precisa primeiro entender o que é tristeza. Ora, a tristeza é a reação, não é, da pessoa, do ser humano, diante de um mal. O mal presente cria tristeza. Ok? Então, o mal está aqui, a morte, eu fico triste. Alguma coisa ruim para mim, eu fico triste, é a reação. Assim como a reação diante de um bem é alegria, né? Você vê algo que é bom, vem a alegria. Aí você já começa a ligar com a nossa primeira aula lá, que nós falamos da questão do cérebro, como a vida da pessoa que entra dentro do vício da pornografia é uma vida que fica triste, né? Uma vida marcada pela tristeza. Pois bem, vejam, é uma tristeza, é um tipo de tristeza. Mas que tipo de tristeza? O que é que causa esta tristeza para que ela seja assídia e não uma tristeza qualquer, não simplesmente uma questão de depressão? Aqui vem o pulo, ou seja, trata-se de uma tristeza que não é somente a tristeza física, aquela que nós estudamos lá na primeira aula, na primeira e segunda aula, na verdade, nós estudamos uma tristeza neurológica e psicológica. Não, nós estamos aqui falando de uma tristeza espiritual. Esta tristeza espiritual, não é? Ela existe. Por quê? Porque, na realidade,
o bem, que é o que Deus quer fazer comigo, é interpretado como sendo mal. O projeto de Deus para comigo é interpretado como sendo mal, e é isso que caracteriza a assídia. Ou seja, digamos assim, o que Deus quer fazer comigo, o que é? Ele quer me transformar. Né? Ele quer fazer de mim uma pessoa que ama. Aqui está a coisa, e é aqui que entra o relacionamento claríssimo com a pornografia. Veja só, o ser humano, ele foi feito para amar. E não é um amor qualquer. Não é somente aquele amor que nós analisamos ontem, que mata, que a pornografia mata, o amor humano, o amor da relação entre um homem e uma mulher. Não, é um amor maior. Eu estou falando aqui do amor sobrenatural. Eu estou falando aqui do amor a Deus. O ser humano foi feito para amar a Deus. Não é? O que veio fazer o homem sobre a terra? O que é que você veio fazer aqui nesse mundo? Qual é a sua identidade? Para que é que você veio a esse mundo? Você veio para servir e amar a Deus e com isso conseguir chegar um dia ao amor perfeito no reino dos céus. Em uma palavra nós podemos dizer que o seu projeto é um projeto de santidade, de uma caridade, um amor. Mas como é possível que o homem, este ser humano marcado pelo pecado original, possa amar? Como é possível que ele dê esse pulo para amar a Deus? Isso é possível de uma forma: que Deus venha e transforme. A graça de Deus precisa transformar o homem. Então veja o que é que Deus quer fazer conosco. Deus quer transformar o ser humano. Eu vejo a minha miséria, como eu estou aqui, o meu egoísmo, do jeito que eu estou. Este ser humano egoísta, que termina agindo de forma somente animal, ou seja, lembra-se, ontem nós falamos que o animal ele se contraria, mas ele é contrariado, mas ele não é capaz de se contrariar por amor. Muito bem, esse ser humano egoísta, Deus quer transformá-lo. É uma ação divina. É isso que Deus quer. Deus quer transformar o homem de tal forma que este homem velho morra, seja crucificado, para que daí ressuscite e surja o amor caridade, o amor caritas. Ou seja, um amor que eu seja capaz de verdadeiramente amar Deus e viver para Ele. E isto é a felicidade do ser humano. Essa é a nossa felicidade plena. Ok? Nós somos chamados para isso. Essa é a nossa vocação. O que é a assídia? A assídia é a tristeza do homem diante disto. Eu vejo a minha vocação, vejo que o velho homem deve morrer e isto entristece profundamente a minha alma porque eu interpreto o que Deus quer fazer na minha vida como um mal. Na verdade é um bem, é maravilhoso. É o mistério pascal. Não sei se você está entendendo aqui. É a morte e ressurreição. É a verdadeira vida. É você sair de uma vida velha, de uma vida marcada por tristezas, por misérias. Essa vida cheia de compulsões, cheia de dependências, cheia de tristeza, de raiva, de todos os vícios que deterioram a nossa alma, sair desta miséria. Deus quer tirar você desta miséria e quer convidar você para a experiência extraordinária de amar, mas não somente o amor humano, que já é lindo, mas um amor ainda superior. A graça do Espírito Santo vem, é uma ação divina, ele transforma você e torna você capaz de amar Deus e Deus no próximo, Deus no irmão, de uma forma maravilhosa. Isso que Deus fez nos santos. Essa é a nossa vocação, a vocação para a santidade. O que é a assídia? A tristeza de ver nisto, que é um projeto lindo, maravilhoso, ver nisto um mal. O sujeito que sofre de assídia, ele olha para a santidade e fica triste. Diz, nossa, eu vou ter que
renunciar a tudo isso. Aquela cena de Santo Agostinho, não é? Antes da conversão, onde os prazeres que ele vivia, os prazeres sexuais, as imoralidades que ele vivia, iam se apresentando diante dele e dizendo assim: você vai conseguir viver sem mim? Mas como? Nunca mais? Você nunca mais vai poder fazer isso? Mas por quê? Então vem uma profunda tristeza, uma tristeza mortal, da pessoa diante da vocação divina. Não é? Isto é a assídia. A assídia é essa tristeza diante da minha vocação e por isso isto gera, não é? Isso tem um duplo efeito. Ou seja, eu sou convidado por Deus a participar do mistério pascal, morrer e ressuscitar, entrar para uma vida nova, o Espírito Santo age em mim, eu sou chamado a amar com um amor superior. E eu o que faço? Viro as costas para a minha vocação verdadeira, não é? E tenho uma dupla reação. Não é? Primeira reação, diante de Deus que me chama a isso, que me chama à virtude, que me chama ao amor, o ressentimento. Ressentimento quer dizer o quê? Eu sou uma pessoa que magoado com Deus porque Deus não estraga prazeres, não desmancha prazeres. Essa é a primeira reação. E a segunda reação, uma inquietação, não é? Que, na verdade, é uma espécie de preguiça vocacional. Pode parecer estranho que a palavra preguiça dá uma ideia de quê? De marasmo, de ficar parado. Mas existe uma preguiça ativa. Não sei se... Bom, vou escrever aqui a palavra, não é? Preguiça. Mas veja, não sei se você já se autoanalisou. Eu sei disso porque eu tenho uma tendência ao ativismo. E o que é o ativismo? É uma preguiça vocacional. Mas como, padre? O senhor faz tanta coisa, o senhor trabalha o tempo todo, o senhor faz tanta coisa. Sim, eu faço muita coisa. Mas a gente, muitas vezes, se enche de coisas para não fazer aquela coisa que você sabe que você tem que enfrentar e você não quer enfrentar. Por exemplo, você enche a sua agenda de coisas porque você não quer rezar. Para você ter uma desculpa de dizer, não tive tempo de rezar. Quando na verdade aquela única coisa que importava, você tem preguiça de fazer. Ir lá amar Deus. Então veja que atrás do ativismo se esconde a preguiça. Não é? Então essa é uma preguiça que é uma preguiça inquieta. Então vejam só, por que é interessante isso daqui que eu estou dizendo? Por quê? Não sei se vocês se lembram, na primeira aula, que eu falei que a dopamina, não é um neurotransmissor que está ligado ao movimento, à busca, né? Ou seja, ele dentro do circuito de recompensa do cérebro, onde Deus nos fez para que a gente sobreviva, a gente tem que buscar comida, tem que buscar bebida, tem que buscar sexo, tem que buscar coisas boas para que promovem vida, não é isso? Então, existe ali uma inquietação, não é? Só que, quando a pessoa entra no vício, não é? Quando a pessoa entra nessa realidade da dependência da pornografia e da masturbação, o que acontece com ela? Acontece uma inquietação. Ela vai buscando, clicando de um site para o outro, clicando, buscando, clicando, ela não para. Mas ali se esconde a preguiça vocacional. Você está usando a sua energia de busca, quando na verdade você deveria estar buscando
Deus, não é? O verdadeiro bem. O verdadeiro bem. Então, a assídia, ela é isto. Ela é uma preguiça vocacional. Eu não quero a santidade. Você vai chegar e dizer assim, eu não quero o bem interior que Deus quer para mim. Deus quer me transformar. Deus quer fazer de mim um homem novo, uma mulher nova. Deus quer que o homem velho morra, conversão verdadeira, purificação para sair daí um homem novo. Eu não quero isso. A cena do Antigo Testamento que melhor descreve isso daqui é o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto, né, depois que Deus libertou o povo, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, passaram 40 dias, atravessaram o deserto, não teve 40 anos ainda, pera lá, atravessaram o Mar Vermelho, ficaram no deserto, aí eles foram rapidão e chegaram perto da Terra Prometida. Isso bem no início. Quando eles chegaram lá no Jordão, mandaram do outro lado, né, algumas pessoas para ver, né, batedores, digamos assim. Eles mandaram para sondar, vai lá sondar para ver como é que é aquela terra. E os caras voltaram de lá contando lorota, dizendo, olha gente, lá do outro lado, os caras são gigantes. Você está vendo aqui essa melancia? Não é melancia não, cara, isso é um bago de uva, o negócio lá tudo é grande. Se a gente for lá, nós vamos nos dar mal. E o povo de Israel não quis entrar na terra prometida. Eles não quiseram. E por isso Deus os castigou a vagar 40 anos no deserto, castigo o qual, diga-se de passagem, era exatamente o desejo do povo. É interessante isso, né? O pessoal diz assim, Deus não castiga. Bom, sabe qual é o maior castigo que Deus faz? Ele nos abandona aos nossos desejos. Ele nos concede, às vezes o pior castigo que Deus pode nos dar é nos conceder aquilo que nós queremos. O povo não queria entrar na Terra Prometida. Começou, né? Chegaram lá nas portas da Terra Prometida e disseram, não vou, não quero, isso é assídia. Ou seja, você vê a vocação que Deus pôs para você está vendo lá o que Deus quer para você e você diz, não quero, não vou. Não, isso é demais, Deus está exigindo demais, Deus está querendo demais. Você não vai para a santidade. Você não dá o passo. Você tem preguiça de ser santo. E por isso, por causa dessa preguiça, você prefere ficar feito um maluco, vagando no deserto durante 40 anos, ali, zum, 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 clica daqui, clica dali, se masturba, faz uma farra masturbatória, não é? Faz tudo o que você vai, eu estou buscando. O que você está buscando? Estou buscando felicidade. Onde? No deserto, onde não está. E você vive a pena, a desgraça, a miséria de um deserto, de uma vida triste. É este o problema espiritual. Quantas e quantas pessoas não largam o vício da pornografia por uma simples razão? Querem, mas não querem pagar o preço. Por quê? Por que uma pessoa, não é, que está lá às portas da Terra Prometida, é tão fácil, é só dar um passo, entrar. Por que ela não quer entrar na Terra Prometida? Porque ela não quer pagar o preço do amor. Porque o preço do amor significa a morte do homem velho. Ela não quer que o homem velho morra, ela fica negociando. Não sei se vocês notam isso em nós, isso existe em mim, isso existe em mim, isso existe em você. Nós ficamos negociando e dizendo para Deus, Deus, eu entrego tudo, mas isso aqui a gente fica com aquela reserva técnica. Isso daqui eu não quero entregar, isso aqui eu não quero dar. Ou seja, você no fundo não quer,
o projeto de Deus para você. E você então é tomado por essa tristeza. Essa tristeza de não querer as coisas de Deus cria a inquietação, né? É por isso que existe um livro do Enzo Bianchi, um livrinho dedicado a essa questão da assídia, e ele colocou um subtítulo, não me lembro exatamente o subtítulo, mas ele diz assim, um mau relacionamento com o espaço. A assídia com um mau relacionamento com o espaço. Por quê? Porque se você for ver os primeiros monges, né, o primeiro que desenvolveu alguma coisa sobre a assídia foi o Evagrio Pôntico, né? Monge no deserto do Egito, mas tinha nascido lá no Ponto, na Turquia, mas depois Evagrio Pôntico, então, quando falou da assídia pela primeira vez, o que é que ele disse? Né? Que o monge, quando ele é assidioso, ele não quer ficar na cela dele, ele não quer ficar no mosteiro, ele quer ir para a cidade, ele quer passear, né? Ou seja, os assidiosos hoje são os que mais alimentam a indústria do turismo. Entendeu? E que se você não tem dinheiro para o turismo, você tem dinheiro para clicar na internet, aí você vai abrindo um tab, 2 tabs, 3 tabs, vai abrindo novas janelas. Por quê? Porque você não quer ficar onde você está. É uma característica básica da assídia é que você odeia o que você tem e você deseja o que você não tem. Você não quer isto, você quer outra coisa. Mas a coisa que você quer, levado pela dopamina, não é o que Deus quer. Não é o projeto de Deus para você. Você fica passeando de buggy no deserto o tempo todo, durante 40 anos, quando o que Deus quer é que você cruze a Terra Prometida, entra na Terra Prometida, para com esse negócio, rapaz. Isso não vai te satisfazer. E o que é pior, sabe o que é pior? Você sabe que não vai satisfazer você. Né? Quem quiser aprofundar essa coisa da assídia com relação ao Evagrio Pôntico, tem A che dia il male oscuro, de Gabriel Bunge. Só para citar um livro a mais para vocês, está aí em italiano, para aqueles que leem italiano. Não esperem nenhuma abordagem sobre pornografia. E, aliás, não esperem aqui essa elaboração clara de Tomás de Aquino. Tá? Nós estamos aqui falando do primeiro sujeito que falou da assídia, que é o Evagrio Pôntico. A igreja amadurece e formula melhor o seu pensamento. Tomás de Aquino é o que eu aconselho para você. Pega a Suma Teológica, pega o De Malo e vai ler Tomás de Aquino com relação à assídia, se você quiser entender a coisa como ela realmente é. Ou então pega esse artigo aí da Rebecca de Jong, né, que está aí mastigadinho também com as fontes para vocês. Vejam, você sabe que você não vai encontrar no pecado a felicidade que você está buscando e, no entanto, você continua insistindo. Você sabe que não vai encontrar no deserto a terra prometida, mas você continua insistindo. Uma outra passagem bíblica que nos explica muito esta questão do que é a assídia é a estátua de Sal, a mulher de Ló. Deus disse para Ló e a sua família, saiam de Sodoma, eu vou destruir as cidades com fogo do céu. Né? E então eles deixam aquela miséria e vão. Né? Eles seguem o chamado de Deus, eles saem da miséria e vão. Mas a mulher de Ló tem saudade da miséria e olha para trás. O assidioso vira estátua de sal, não sai do lugar, porque ele olha para trás o tempo todo. O tempo todo ele quer voltar para a sua miséria e não quer ir para a santidade. Então, você já está entendendo, né, que quando vocês estão entendendo que aqui nós estamos fazendo um upgrade, nós estamos mudando de nível. Por quê? Porque na maior parte dos sites que você for ver alguma coisa com relação à cura da dependência de pornografia, eles vão te dar, não é, técnicas, digamos assim, como é que você faz para se livrar, como é que você faz para se libertar
do vício, não é? Os 12 passos e companhia limitada, tudo isso funciona e é bom, mas não é suficiente. O que eu estou propondo aqui para vocês é uma análise muito mais profunda do que está por trás do mal da pornografia e da masturbação, que é uma preguiça de ser santo. Deus não quer que você seja bonzinho. A maior parte das pessoas tem dificuldade de vencer esta questão da pornografia e da masturbação. Por quê? Porque essas pessoas querem simplesmente se livrar daquele incômodo, mas não pagar um grande preço. E não abraçar realmente o que Deus quer. Ou seja, as pessoas não querem ser santas. Mas se você verdadeiramente compreende o chamado de Deus, você tem que tomar a sua vida espiritual de assalto. Jesus disse, o reino dos céus é dos violentos. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa que realmente quer seguir um caminho espiritual precisa tomar a sua vida espiritual de assalto. Então ela tem que ter pressa de amar Deus, ela tem que ter pressa de ser santo, mas a maior parte de nós não quer isso. Nós queremos o quê? Nós queremos ser bonzinhos. Não, chega, aqui já é suficiente, eu já mudei o suficiente. Então, se você fica nessa história do salário mínimo, o que é que acontece? Vai ser sempre muito mais difícil. Porque também, quando você larga o vício da pornografia e da masturbação, você vai ter, né, os sintomas da abstinência. Você vai ter os sintomas de quem largou a droga. E você vai ver que o custo-benefício está muito ruim. Ou seja, se continuar a nossa analogia do Egito, né, nós podemos dizer o seguinte, você está lá na escravidão do Egito. Está ruim, o faraó está massacrando você. O faraó está te fazendo mal. O faraó só te dá trabalho e cebola para você comer. Aí você vai para o deserto, se libertou. Ah, libertou, ótimo, só que acontece o seguinte, entre a libertação do faraó e a entrada na Terra Prometida tem um período de deserto, que não precisa ser 40 anos, povo cabeçudo, mas tem que atravessar pelo menos o deserto. Quando a pessoa começa a ver o deserto, não, está muito ruim aqui, lá no Egito a gente tinha cebola para comer, aqui não tem nada para comer, aqui nós estamos passando sede, etc e tal. Ou seja, quando você larga a vida de pecado, o que você encontra imediatamente não é a terra prometida, a santidade e a alegria de amar Deus. Quando você larga a vida do pecado, você tem um período de purificação e é esse período de purificação que as pessoas não querem abraçar. Mas você precisa entender a bem-aventurança que diz assim. Vejam, qual é a bem-aventurança que os santos padres, os teólogos escolásticos colocam como sendo a bem-aventurança oposta à assídia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que quer dizer isso? Justiça aqui é a santidade. Como é que você vai ser justo, como Deus sonha? Se você deixar Deus agir, transformar a sua vida, matar o homem velho, e então você vai ser o homem novo. Então tenha sede disto. Bem-aventurado quem tem sede disto. Você tem que ter a sede da santidade, a sede de amar a Deus. Você tem que chegar e dizer, meu Deus, eu estou cansado de não amar. Olha para a sua miséria diante de um computador, diante da masturbação e diga para Deus, meu Deus, eu estou cansado de usar e ser usado, eu quero começar a amar. Eu quero começar a amar. Peça, faça essa oração. E aí, tome de assalto a vida espiritual. Queira amar Deus verdadeiramente. Queira amar Deus. Então, assim, eu vejo que a maior parte dos diretores espirituais tem dificuldade
de ajudar as pessoas a saírem dessa questão da pornografia e da masturbação, porque propõe às pessoas um ideal baixo. Propõe às pessoas simplesmente uma coisa que depois o sujeito vai analisar o custo-benefício e diz, não vale a pena. Imagina, olha o deserto que eu tenho que enfrentar. Você tem que ter olhos fixos na maravilha que é amar Deus. Você quer saber o que Deus quer fazer com você? Leia a vida dos santos. Leia a vida dos santos. Veja com que amor Deus trata os seus santos. Sim, eles sofrem, é verdade, mas com que amor eles são transformados em pessoas que amam, e que felicidade de amar já aqui na Terra. Já aqui na Terra. Não é? A Rebecca de Jung, ela fala muito claramente no seu artigo, que diz assim, que para Tomás de Aquino, o que é o problema da assídia? O problema da assídia é o seguinte, e aqui você vê com toda clareza, né, onde que a pornografia entra. Eu quero uma alternativa de amor em que eu não tenha que pagar o preço. Ou seja, eu não tenha que pagar o preço da aliança. Eu só quero usar e ser usado, mas eu não quero aliança com ninguém. Eu não quero o preço de ter aliança com uma pessoa que eu não uso, onde eu não sou usado. Então, como é que a gente consegue isso? Bom, você tem que focar no amor verdadeiro. E não há amor verdadeiro se não há amor a Deus. Santo Agostinho diz com toda clareza, ama muito pouco quem não ama em Deus. Você quer amar a sua família? Ame sua família em Deus. Você quer amar a si mesmo? Ame-se em Deus. Senão, o seu amor vai ser sempre meio defeituoso. Então, é uma realidade de transformação desse amor, que deixa de ser amor entre aspas. Ou seja, não tem coisa que o pessoal mais fala, não é? Nessa questão do sexo desregrado, vamos fazer amor. Mas se tem uma coisa que aquilo não é amor. Aquilo é usar e ser usado. Então, o que é amor? Amor é pagar o preço pela pessoa. Né? Até no nível humano, nós vimos ontem, ou seja, eu me contrariar por amor a outra pessoa. Mas aí quando eu coloco o amor sobrenatural de Deus, eu deixo Deus me transformar e realizar a obra de amor, de tal forma que Ele tira de mim o coração de pedra, coloca o coração de carne, mas eu preciso entrar nesse processo de deserto, de purificação, para ter, então, finalmente, a cura e eu amar de verdade e amar de forma sobrenatural. Ou seja, tem que haver o preço da aliança, ou seja, não há sine effusione sanguinis non fit redemptio, sem derramamento de sangue não há redenção. O sangue aqui é o sangue, não que você precise cortar seus pulsos, não é isso. O sangue aqui é aquilo que você realmente tem para dar para Deus e para as outras pessoas. Ou seja, o amor infinito com que Deus nos amou, quer agora convidar você a um amor. Então, esta preguiça vocacional tem que sair. Né? Você tem que parar de querer ser de Deus e não pagar o preço de largar esses prazerezinhos que estão matando você. Você viu lá na primeira aula como esses prazeres, né? Os prazerezinhos do sexo desregrado são cada vez menores, que infundem uma tristeza cada vez maior na sua alma. Essa tristeza física, essa tristeza que é, na linguagem escolástica, do apetite sensível, ela, na verdade, é simplesmente a forma mais visível de uma realidade ainda mais profunda, que é uma tristeza que não é do apetite sensível, que é do apetite racional, ou seja, da vontade. A tristeza vocacional,
que é a assídia, não é? Então, aquele negócio assim meio para baixo, não é? Depois da masturbação, na verdade é simplesmente a forma, a realidade mais visível de uma tristeza ainda mais profunda, uma tristeza ontológica, uma tristeza que vem da raiz do seu ser, porque você não está sendo quem você é chamado a ser. Você é chamado a amar e você está querendo virar animal maluco. É isso que a gente vira quando está no pecado, um animal maluco, ou seja, nós ficamos pior do que os animais. O ser humano no pecado ele é capaz de fazer coisas que nenhum animal é capaz de fazer. Nós somos capazes de ser mais cruéis do que qualquer animal jamais seria. Nós somos capazes de ser mais devassos do que qualquer animal jamais seria. Nós somos capazes de machucar e ser machucados do que qualquer animal jamais seria machucado. Por quê? Porque por causa da nossa grande vocação. Porque Deus nos fez para Ele, o nosso coração estará inquieto enquanto não repousa nele. Então nós somos chamados realmente a esta realidade. Uma última coisa. Ontem nós falávamos, um dos nossos alunos perguntava, né, a respeito das 3 coisas que estão no mundo, conforme a primeira carta de São João, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A pornografia é uma mistura dessas 3 coisas, eu dizia ontem. E aqui as coisas ficam mais claras ainda. Por quê? Porque, veja, a concupiscência dos olhos, não é? Todo mundo diz que a pornografia é uma coisa quente, né? Na linguagem, né? Da língua inglesa, quando uma coisa é atraente sexualmente, né? Diz é hot, aquilo lá é quente, mas tem uma coisa, que a pornografia não é hot, quente, ela é fria. Quer dizer, uma frieza gélida. Por quê? Porque não é amor. Não é amor. Aquilo lá é a total distância dos seres humanos. É o isolamento, né? É uma coisa gélida, em que não há verdadeiro amor, não há verdadeira entrega. Então o que acontece? A concupiscência da carne, você quer sexo, né? Se aprofunda na concupiscência dos olhos, porque você quer ter as pessoas como objeto agora. E então se transforma depois numa soberba, em que você se recusa a aceitar a vocação divina. A vocação divina. Você acha que você está certo. Deus te chama à santidade, Deus criou você para amar de verdade, mas você não quer pagar o preço. Deus te chama para a terra prometida, mas você quer ficar zanzando no deserto porque está gostoso. E no deserto você só encontra morte e destruição. Então, essa é a realidade da assídia, para vocês verem que não se trata simplesmente de uma questão de luxúria, trata-se de uma tristeza muito mais profunda do que a tristeza que nós vimos neurológica da primeira aula e psicológica da segunda aula. Trata-se de uma tristeza espiritual, porque você começa a ver o projeto de Deus como algo ruim para você. E aí você vira uma estátua de sal, não sai do lugar. Mas Deus nos chama, e nos chama a amar de verdade. Esta é a nossa vocação. E temos que nos livrar desta preguiça, a preguiça vocacional da assídia. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já para responder as suas perguntas. Muito bem, nós voltamos então para tentar responder algumas perguntas. Então a primeira pergunta é de um homem, ele diz assim, é isso mesmo? Sim. Olá, padre, sou uma pessoa triste e frustrada por todo o tempo perdido com a pornografia. Me ajude. Como posso tratar melhor os meus filhos, pois também não sinto nenhum tipo de alegria em estar com eles? Bom, é um homem que pergunta isso. Veja, o que acontece é o seguinte, de fato, ser homem é um desafio, não é? E ser homem é um esforço. Uma das realidades mais tristes dessa realidade da pornografia é que ela realmente infantiliza as pessoas. Ela infantiliza porque a pessoa fica fechada na sua bolha, etc. e tal.
Então, é necessário pedir a Deus mesmo a graça de encontrar alegria na doação. Mas existe sempre essa tristeza. Eu não vou me doar porque vai me fazer mal. Então, se o início da cura, né? Amanhã nós vamos dedicar a aula inteira para a cura passo por passo, não é? Mas o início da cura é o conhecimento da doença. Veja que nós fizemos aqui 3 aulas só analisando e conhecendo. Quando você começa a conhecer o que está acontecendo com você, então você se aproxima da cura. Porque para nós, a cura ela precisa primeiro ser convencimento, eu preciso estar convencido, né? Então, veja só, você é chamado a amar Deus. Procure verdadeiramente meditar a respeito do amor de Deus por você. E o caminho é meditar a paixão de Cristo. O amor de Cristo, medite profundamente o amor de Cristo por você. Veja, encontre-se com este amor. E então você comece a se aproximar da sua mulher e dos seus filhos por amor a Cristo, para responder ao amor dele. E você vai começar a descobrir uma alegria, né? Uma alegria dessa doação, de corresponder, de dizer, se aproxime dos seus filhos como você se aproximaria do menino Jesus. Se aproxime da sua esposa como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento. Faça isso, faça. Né? É claro que há outros conselhos para serem dados. Eu poderia dar conselhos simplesmente psicológicos, etc, etc. Mas, veja, aqui já respondendo a próxima pergunta, Frederico, o senhor faz obviamente uma análise espiritual da questão, mas o senhor acha possível curar o vício com tratamento exclusivamente psicológico sem tratar o espírito? Frederico, é possível tratar o vício sem tratar o espírito. Só que acontece o seguinte, a mesma coisa chega a dizer, é possível ir a pé de Cuiabá ao Rio de Janeiro? Claro que é possível. Não estou dizendo que é impossível. Mas não fica mais fácil de avião? Né? Fica muito mais fácil. Então, assim, por que você vai ficar lutando sozinho quando você tem a graça? Vocês têm os meios da graça de Deus que estão aí para isso. Tá? Então, assim, possível é, só que é uma dureza. É uma batalha, um negócio. Então, por isso, os conselhos que eu dou são espirituais, porque embora eu possa dar conselhos psicológicos também, etc., e tem muitos, assim, existem muitos protocolos, né, de como seguir psicologicamente, etc., etc. Nós vamos acenar um pouco para isso amanhã. Mas, no fundo, não é? Essa coisa de querer resolver só psicologicamente, sem apelar para o espiritual, é um sintoma da assídia. Ou seja, você não quer pagar o preço da santidade. Você diz, não, mas padre, é o seguinte, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que o caminho é a santidade, mas não tem um jeitinho da gente resolver isso sem ser santo? Isso aí chama-se assídia. Está entendendo? Então, o Vaticano II nos colocou claramente, nós temos uma vocação universal à santidade, todos os fiéis batizados são chamados à santidade, por que a gente vai renunciar à nossa vocação? Quando Deus quer fazer essa maravilha em nós. Uma mulher, tenho 25 anos, e mais ou menos há 1 ano e pouco terminei um namoro que não era casto e santo. Durante este ano, solteira, buscando viver a castidade, até mesmo sem beijar ninguém. Porém, eu ainda tenho recaídas na masturbação. Claro, sempre me confesso. Mas é pecado grave? Posso comungar no dia seguinte e depois, assim que possível, confessar-me? O ato penitencial absolve esse pecado? Minha filha, eu não lhe aconselho a comungar com este pecado. Tá? Veja, se você for olhar o Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala da masturbação, ele fala, o primeiro parágrafo ele fala da gravidade do pecado da masturbação. Aí, o segundo parágrafo ele diz, porém, existem situações psicológicas, sociológicas, etc., que atenuam grandemente a gravidade do pecado. Isso quer dizer que não necessariamente, subjetivamente, a pessoa está em estado de pecado mortal. Só que eu não aconselho que você seja o melhor juiz para julgar isso. Está entendendo? Aliás, eu fico me perguntando se é que existe um juiz aqui na Terra capaz de julgar isto.
Porque onde é que está o libertômetro, né? Porque o que faz com que um pecado seja grave é o quê? Que seja, número 1, matéria é grave, a pessoa tenha plena consciência e número 3, a pessoa seja plenamente livre. Bom, a matéria é grave, o catecismo já diz. A consciência você tem, não é? Bom, a única escapatória é que você não seja plenamente livre. Mas onde é que está o libertômetro? Como é que eu vou aferir o quanto essa pessoa foi livre ou não? E depois outra coisa, não é exatamente eu me condenar ao não amar para sempre, dizer eu não sou livre. Mas se você não é livre, você não é capaz de amar, porque para amar é necessária liberdade. Se você se sente capaz de amar, se você vê que você é chamado ao amor, então vamos tentar o caminho do amor. Então se considere livre. E se você é livre, então é melhor tratar esse pecado como grave. Então eu não aconselho você a não confessar antes, não é? Ou seja, siga aquilo que a tradição da igreja já nos coloca. Confesse e comungue. Só que se você cair nisso, não vá andando para o confessionário, vá correndo para o confessionário. Não é? Isso que é importante. Ah, mas é humilhante. Eu sei que é humilhante, mas faça. Não é? E exatamente porque é importante também pôr uma barreira. Porque daquilo que eu vejo, da experiência de confessionário de direção espiritual, um abismo invoca outro abismo, ou seja, a pessoa se confessa, né? E ela se mantém na castidade. Caiu uma vez, olha, esse negócio se reproduz com muita facilidade. Cai uma vez, você cai a segunda, terceira, quarta, quinta, logo em seguida. Então, vá correndo para o confessionário. Né? Um homem, tenho 27 anos e cometo desde os 12 o pecado da masturbação a partir de fotos e vídeos de mulheres na internet, apesar de não conter propriamente cenas de sexo. No final do ano retrasado, tive a graça do início da minha conversão à Igreja Católica, muito por conta do seu site. Daí para frente, venho lutando contra esses pecados. Durante os primeiros 3 meses consegui parar, mas depois não resisti e voltei. Nos últimos anos consegui reduzir bastante a frequência, de uma vez por dia para uma vez a, no máximo, 15 dias. No entanto, confesso que a tristeza e certo desespero por não ter uma companheira. Bom, veja, meu irmão, o que acontece é o seguinte, é claro que nós somos muito complexos interiormente e aqui, claro, a sua pergunta ela é bastante detalhada e o que mereceria mesmo aqui era uma direção espiritual. Eu vou lhe dar uma resposta, assim, que acho que será satisfatória enquanto resposta, né? Mas não pretendo aqui responder realmente a tudo aquilo que seria importante para a sua necessidade espiritual. Que é o seguinte, em primeiro lugar, o seu relacionamento com as mulheres. Veja, existe na cultura ainda um resquício, uma visão dos homens de que as mulheres são o nosso tudo. Isso é uma coisa que foi criada no final da Idade Média, um pouco naquele romantismo dos trovadores cavalheirescos, etc. e tal. Então a mulher é o nosso farol, é o nosso guia, a nossa estrela, nossa deusa. Isso daí foi acentuado muito mais no romantismo e existe uma certa tendência também, ainda mais da nossa cultura brasileira, é que o brasileiro tende a ser um meio carentão, entendeu? Assim, carente. Eu preciso de alguém que seja o meu apoio. Estou analisando o lado cultural. O que eu diria para você é o seguinte, primeiro, se conscientize da mentira que isto é. Ou seja, é uma mentira, as mulheres não são nossas deusas, elas não são nosso porto seguro, e a carência, na verdade, é uma tendência de olhar a vida meio de costas, ou seja, é como se você quisesse voltar para o útero, não é? Eu quero voltar para aquele aconchego, etc. e tal. Não. Veja, em primeiro lugar, eu diria, assista aquele programa que nós fizemos há anos atrás, o que está acontecendo com os homens.
não é? Procura lá no site, masculinidade. E você vai ver lá, esto vir, seja homem. Isso quer dizer o seguinte, olha para frente. Você como homem é chamado a dar a vida. Então não olhe para a mulher como alguém que vai saciar, como se você fosse a mulher para receber. Não, você precisa ir para dar a sua vida. Então existe uma aula de direção espiritual onde eu apresentei para vocês a dificuldade do amor que a maior parte das pessoas tem, que é a seguinte: em primeiro lugar, você tem que partir do amor de Deus. Você tem que chegar e dizer, Deus me ama. Se você não tem isso firme no início, você não vai ter o número 2, que é o eu me amo. E aí você não vai poder partir para um relacionamento verdadeiramente de plena doação, de respeito e de amor, que é o eu amo o outro. Por quê? Porque o amar o outro, na verdade, é amar o outro por causa de Deus. E fechou o ciclo. Esse é o amor curado. Não é? Então tem que partir de Deus. Qual é o amor doente? O amor doente é o amor doente que parte de mim. Ou seja, eu amo, mas aí ninguém me ama de volta e eu fico aqui carente. Então, veja só, o número 1 não é o seu amor. O número 1 é o amor de Deus. E aqui que está a coisa. Então aqui, a partir disso, você pode ser verdadeiramente um homem que dá a vida. E você se entrega pela sua futura esposa, pelos seus filhos, sem olhar para você mesmo. Então veja, a sua alta vocação, a grandeza. Né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então olhe para o seu relacionamento com as mulheres. Você as ama como Cristo amaria a igreja? Como Cristo entregaria e daria o seu sangue? Não, você ainda não é capaz disso? Claro, não é capaz? Então, muito bem, então partamos do início. Ou seja, veja o grande amor de Cristo por você, um exercício da fé verdadeiro. E aí você então se ame, pare de se automutilar com esse tipo de coisa e diz, não, eu tenho que me entregar, né? E tenho que dar a vida. Por quê? Porque a visão que a gente tem do sexo não é de uma entrega, de uma doação. A visão que as pessoas têm de sexo é daquele sanguessuga carente que diz, nossa, eu preciso, porque se eu não encontrar na mulher a satisfação... Mas, meu irmão, você vai ficar frustrado, mas deixa eu dizer para você, isso não existe. Isso não existe. Né? Alguém que é casado e bem casado, assistindo essa nossa aula, está dizendo assim, e pronto, já se vê que o padre não é casado, ele não tem ideia do que é a maravilha de ser casado. Sim, meu irmão, não estou dizendo que não tem algo de bom nisso. O que eu estou dizendo é que a sua verdadeira busca, a sua verdadeira realização interior não é a sua mulher. Que ela seja uma boa companheira, que ela seja alguém que você ama e ama assim, eternamente, não tenho dúvida. E vai amar muito mais se amá-la em Deus, em Deus. Mas não se fizer dela Deus. E aqui que está um pouco aquilo que eu vejo na sua verbalização a respeito desse relacionamento. Então, assim, não desanime, não desanime. Você foi feito para amar. E deixe Deus realizar a obra. Persevere. Caiu, levanta. Caiu 1000 vezes, levanta 1001. Mas não se contente em não amar. Não se contente em usar e ser usado. Rafael. Como conseguir a sublimação da libido sexual? Veja, Rafael, o que acontece é exatamente isso. O que é, vamos entender a palavra sublimação, né? A palavra sublimação, ela foi usada por Freud de forma negativa e depois costumou-se usá-la de forma positiva no âmbito religioso católico. Mas, na verdade, nós temos que cuidar um pouco com essa palavra sublimação, porque para Freud a sublimação era uma solução inadequada. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma solução adequada.
O que eu diria é o seguinte, melhor do que essa linguagem de sublimação, não é? Eu acho que vocês já ouviram falar do padre Amedeo Centini, não é? O padre Amedeo Centini é um ótimo, excelente psicólogo que conseguiu colocar na linguagem psicológica moderna e através dos estudos psicológicos dele, não é? Seguindo a escola de grandes psicólogos católicos também, aquilo que, no fundo, é um patrimônio da Igreja já desde a época dos Santos Padres. Ou seja, que é a realidade de que as nossas paixões, vamos usar a linguagem, eu vou usar aqui a linguagem não do Amedeo Centini, vou usar a linguagem escolástica, mas para você entender que ele faz isso na psicologia. As nossas paixões, quando eu falo paixões, você entende o que? Energias que são nem positivas nem negativas, não é bom nem mal, a paixão ela é neutra, não é? As nossas paixões, elas podem ser negativas e por isso criam o que a gente chama essas doenças espirituais que nós estamos analisando. Portanto, a energia sexual, ela no fundo ela é neutra, não é? Mas porque nós temos o pecado original, temos os nossos pecados, etc. e tal, essas pulsões interiores, elas ficam meio loucas, desordenadas, não é? Usando a linguagem do Amedeo Centini, elas ficam inconsistentes. Inconsistente quer dizer o seguinte, eu tenho, né, como homem, usando a linguagem escolástica, o homem prudente tem uma finalidade, não é? A minha finalidade é a santidade, esse amor a Deus, etc. O que acontece é que essas paixões ficam desorientadas, elas estão indo para outro lugar, elas estão inconsistentes, elas não estão indo para o projeto. Então, é necessário não castrar estas energias, mas colocá-las, né, na direção daquilo que é o projeto, de forma consistente. Como é que a gente faz isso? Bom, o melhor caminho é a santidade. E o que é a santidade? É você amar a Deus. Então, assim, você precisa realmente pegar tudo aquilo que é o sexo que está profanado e o sexo tem que voltar a ser sagrado. Não é? O sexo tem que voltar a ser o lugar da família, o lugar da vida, o santuário da vida. O ventre da mulher é o santuário da vida, ali acontece um milagre. Não é? E aí, para fazer tudo isso, e você entender esse milagre da vida, essa beleza que é querida por Deus, para que tudo isso vá sendo dirigido, eu aconselho você, não é, a acessar o nosso curso de Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Nós fizemos aqui no site um curso de Teologia do Corpo, onde ensina, digamos, nessa abordagem de João Paulo II, como é que a gente faz para reler toda a realidade do sexo nesta sintonia daquilo que é o projeto de Deus para nós. A abordagem personalista de João Paulo II ajuda muito nisso daqui e eu aconselharia como sendo um caminho bastante claro. As pessoas às vezes querem soluções mágicas, mas as soluções não são mágicas. As soluções são soluções humanas, racionais, espirituais e que, de alguma forma, a gente tem que realmente levar o tempo. Levar o tempo. Santo, uma coisa importante, assim, não quero sair das respostas, mas acho que é importante a gente não perder essa dimensão. Santo Tomás de Aquino, quando ele analisa a questão da assídia, numa das questões lá, quando ele está na Suma Teológica falando dos anjos, ele se pergunta assim, quais são os pecados capitais que os anjos têm, ou seja, os demônios, né? Ele se pergunta, será que os demônios têm assídia? E ele responde, não, os demônios não sofrem de assídia. E a pergunta por quê? Porque a assídia é uma doença carnal ligada ao corpo? Não. A assídia é uma doença espiritual. Só que acontece que dentro daquilo que é
a psicologia, digamos assim, a natureza dos anjos, os anjos não têm aquilo que nós temos, que é o tempo. Que significa um processo em que nós vamos nos transformando e Deus vai nos transformando espiritualmente e realizando em nós a capacidade de amar. Por isso é necessário tempo. O que é que o assidioso faz? Ele rejeita esse tempo, ele não quer mudar, ele não quer o processo. Ele não quer a purificação, ele não quer pagar o preço de amar de verdade. Então eu prefiro ficar brincando de pornografia do que pagar o preço de amar uma pessoa de verdade e amá-la em Deus, como um santo deveria. Está entendendo? Aqui que está a coisa. Então é realmente essa questão da nossa preguiça vocacional. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ter a última aula a respeito da terapia, né, desse vício terrível da pornografia e de masturbação. Vamos ver como ajudar as pessoas